papel de auxiliadora de mulher, enobrecendo esse papel, né? Trazendo a eficácia dele, o que de fato ele é. Vamos lá, nós iremos caminhar hoje aqui com mais um detalhe bíblico da nossa série que tange ao Evangelho. E hoje nós iremos voltar a um livro da Bíblia. Nós paramos em João, capítulo 11. Eu estava, por fim, ia também iniciar onde terminamos. Terminamos em João, capítulo 11, mas eu também falei um pouquinho dessa canção que aquele acabou de cantar aqui. A canção do bom perfume, né? Onde Jesus é honrado por duas mulheres. Não perca isso, tá, pessoal? Essa no qual eu vou comentar, ele foi honrado pela irmã de Lázaro, ok? A outra Maria, e a outra é dado como uma mulher pecadora. Duas vezes que Jesus é honrado com um frasco de um perfume de muito valor estimável. E hoje nós iremos voltar. Está no mesmo caminho, está na mesma rota, está tudo junto igual. E eu decidi seguir a cronologia piamente. Então eu peço aos irmãos que retornem ao livro de Lucas, no capítulo 17 e no verso de número 11. Uma história muito conhecida, bem conhecida. Ninguém terá dificuldade de ter a assimilação, o conhecimento dessa história. Ô Serginho, será que se eu tomar uma distância melhor eu pego mais daqui? Eu acho que se eu ficar fora, porque parece que se aumentar dá uma microfonia aqui, não dá? Acho que eu ficar atrás da caixa aqui é melhor. Eu preciso ter mais um pouco de retorno. Pode ser? Beleza? Aleluia? Melhor, ótimo. Lucas capítulo 17, verso 11. Vamos ter o prazer de falar da palavra de Deus. Apesar de estar cheia, a igreja está vazia, sabia? Vazia hoje, bastantes cadeiras, duas ali em cima. Eu acredito que os irmãos devam estar chegando do trabalho. Tempo chuvoso, geralmente é um pouco difícil o trânsito, né? Mas vamos torcer que eles cheguem bem. Louvado seja o Senhor por quem já conseguiu chegar, e Deus agirá com toda a longanimidade também aqueles que estão a caminho. Vamos lá. Diz assim o texto, por favor. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Se nós pegarmos as páginas anteriores, não de Lucas 16, mas na cronologia bíblica, né? A gente vai ver que ele saiu de Betânia, Chico. Ele saiu de Betânia e agora ele está dirigindo-se a Samaria. Está indo para Jerusalém e por passagem ele tem a beira-mar, Galiléia e Samaria. E aqui que se vai dirigir a nossa mensagem dessa noite hoje. Então, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo-se em certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para ele e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da sua lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou para Jesus louvando em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Perguntou Jesus: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante e vá, sua fé te curou. Palavra de Deus para nossas vidas, que nossos corações estejam totalmente agora refém a somente essa palavra. Ela pode mudar pensamentos, ela pode trazer cura no corpo, na alma, no espírito. Ela pode tirar você de lugares de lepra e colocar você a lugares do sangue de novo, novamente. Ela pode melhorar a nossa vida, ela pode melhorar a nossa visão, ok? Ela pode nos tirar da visão de crítico, ok? Então essa palavra ela tem responsabilidades profissionais, matrimoniais, familiar. Palavra que dá no habitar, congregar, ela pode melhorar tanto aqui quanto em qualquer outro lugar que você se relacione com pessoas. Permita-se ouvir e entender
essa palavra de hoje. Amém? Quero voltar aos irmãos e hoje o nosso tema são os 10 leprosos. Qual o tema de hoje? Quantos leprosos? 10 leprosos. Todo mundo conhece muito bem o texto, né? É um texto muito conhecido por todo mundo, em que o texto diz que são 10 leprosos, porém 9 não voltam após obterem o que eles haveriam recebido de Jesus, né? Um só voltou para agradecer, e 9 tomou por caminho, voltou para o lugar onde eles queriam, talvez onde era mais importante para eles naquele momento, né? Eu acho que não existe ninguém para compartilhar da nossa vitória a não ser Deus. Na verdade, a gente precisa sempre voltar à fonte que nos abençoou. É ou não é, pessoal? E agora, quando a gente tem esse texto descrito, a gente precisa tirar umas pérolas dentre poucos versículos. Se você for olhar do versículo 11 ao 18, acabou a história. A pregação hoje vai durar 10 minutos, vamos para casa. Mas não, entre um versículo e outro, existem parágrafos que devem ser observados, extraído o melhor no que tem dentro do parágrafo. Por exemplo, do versículo, no verso de número 1, do número 11, o primeiro que nós começamos, está dizendo assim, ó: dirigindo-se a Jerusalém, chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Dirigindo-se quer dizer a caminho. Mas aí, se você ficar apenas pelas páginas da Bíblia e não saber qual o momento que isso está acontecendo, você vai achar que é uma história comum. O que está acontecendo é que Jesus está a caminho da sua última passagem em Samaria. Não vai ter outra. Daqui para frente será o caminho da sua rendição, da sua crucificação, da sua morte, do sepultamento, tudo. Quando Jesus ele é ungido pela mulher do frasco de perfume, em que os judeus não gostam do que é feito lá, ele está dizendo: ela está me preparando, me embalsamando para o que há de vir, está consagrando. Então, quando a gente olha esse texto, entendendo o momento que está sendo falado, entendendo uma hora que ele está sendo discorrido, ou seja, nós estamos vendo que existe 10 homens que estão mediante a sua última oportunidade de vida. Cate na Bíblia Sagrada se é fácil curar-se de uma lepra. Uma lepra é tão difícil quanto a morte. Mas houve pessoas sendo ressurretas da morte. Está ruim, Serginho? Pessoas sendo ressurretas da morte no Antigo Testamento. Houve. O Eliseu, o Elias, houve pessoas sendo curadas de lepra no Antigo Testamento. Houve. Você conhece a história de Naamã, você conhece a história de Miriam. Mas pela lógica é um tiro, uma aqui, outro sei lá, nunca mais. Então uma lepra ela é tão perigosa quanto uma morte. Ela te isola tanto como um caixão também te coloca no mundo dos mortos. Estar leproso nesses tempos era viver numa aldeia refém e só com pessoas que falariam da sua lepra e nada mais. Ou seja, pessoas que tinham lamento a vida inteira. Literalmente estar isolado por uma questão de lepra é um verdadeiro inferno. Imagine uma pessoa comum, um pai de família, não pode mais ver os filhos. Por quê? Porque a lepra é contagiosa, a lepra se pega, é uma doença altamente transmissível. Não daria para estar com os filhos novamente, não daria para regressar à sua casa, não daria para voltar às suas atividades de trabalho, a sua atividade familiar entre amigos. Você vai viver totalmente isolado. E pior, você pode ficar refém de pessoas traumatizadas na sua vida, porque uma vez que eu posso somente habitar com leprosos, então já não basta a minha reclamação, terei que ouvir reclamação de leprosos a vida inteira. Só que Jesus está passando, e foi a última oportunidade desses caras. No final da vida do ministério de Jesus, e a gente sabe qual é o último dia nosso de vida, irmãos. Alguém pode dizer que vai acrescentar mais um dia. Alguém aqui, meu irmão, por mais saudável que seja, pode dizer assim: o que eu faço? Vou para onde? Saio para lá? Está dando microfonia quando eu saio aqui direto. Alguém pode dizer que vai levantar amanhã. Alguém pode dizer que terá saúde para o dia de amanhã? Ninguém, irmãos. Nós não sabemos, meu irmão, o que iremos fazer amanhã. Não vou nem virar hora do seu dia, dar o direito de você deitar e dormir. Nós não sabemos nem se iremos conseguir chegar em casa. Pastor, que palavra é essa de maldição? Não é, é um alerta. Jesus está passando pela nossa vida a cada segundo pela última vez, irmãos. Hoje pode ser o teu último dia, o meu último dia, o nosso último dia.
Assim como foi para a vida desses 10 leprosos. A última vez eles falaram assim: gente, é minha última chance. Se não fosse Jesus passar por lá, quem iria tirar esses homens dessa aldeia de leprosos? Ninguém. Então estou falando para pessoas que não podem perder essa oportunidade de hoje. A primeira lição nossa: o que tem que fazer, faça com toda a tua força, todo o teu entendimento, hoje. Agora, não é para amanhã. Cálculos demais. Pessoas que falam: daqui a 15 dias eu faço, morrem antes. Nós precisamos utilizar as oportunidades que a gente tem. Nós vivemos queixando de oportunidade, mas se você for olhar, as oportunidades que não aparecem foi porque as que apareceram você não fez valer na sua vida. Então Jesus está à mercê da sua morte, está caminhando para ela, e a última oportunidade os homens agarram, mas agarra com unhas e dentes. Lepra geralmente pega nos membros, no rosto, pega nos olhos, pega nas mãos, nos pés, o corpo, as orelhas. E para quem não conhece, a lepra é uma ferida meia esbranquiçada, em que vai se aprofundando na camada da pele até chegar à sua carne. Fede, você põe uma roupa e a carne está lá cremejando, agarra na sua roupa também. Se você quiser anotar algumas coisas, talvez eu não passe por lá, mas torne-se aí sabido que Levítico capítulo 13 diz o ritual da lepra, e no capítulo 14 de Levítico, onde Deus cita as leis, como testificar a cura de um leproso. É um processo para detectar a lepra. Por exemplo, você está passando mal em algo que você não vê, é algo interno. Você vai ao médico, você está leproso, é uma lepra, uma doença. O médico vai passar o exame, você tem que esperar o resultado do exame. E o papel da tipologia do sacerdote que examinava a lepra é a mesma coisa de um médico hoje. Somente um médico doutado de toda sabedoria e entendimento pode designar aquilo que a gente não sabe ler. Alguém sabe ler um raio-x, irmãos? Pega um exame de urina, por mais simples que seja, um hemograma completo, irmãos. Eu só vou saber se está ok, tiver tudo azulzinho, apto lá, apto. Mas eu não sei ler nada daquilo, irmãos. A mesma coisa, existem pessoas habilitadas para saber. Você mesmo é paciente, nós somos pacientes. Nós precisamos dar crédito às pessoas que Deus habilitou sobre nossas vidas para dizer para a gente se está bom ou não está. Como pode um paciente mandar no médico: ô doutor, é o meu corpo. Então tá bom, vai lá e se vira. Vai lá e faz a cirurgia sozinho. Vai lá e pede exame. Se você não tiver o carimbo do médico, o CRM dele, você não consegue fazer o exame. Está comigo aí, pessoal? Existe em todas as esferas, tanto naturais. Cadu, eu vou tirando aqui, bota o púlpito aqui de novo. Eu vou falar para você que existe em todas as esferas, a naturais e a espiritual. A esfera espiritual, Deus liderou vocês, chamou a todos nós para termos... O Cadu mudou de cor? Deus chamou a todos nós para liderarmos, para termos relevância sobre a vida de alguém. Quem é o primeiro médico na tua casa, mulher, marido? Quem é o primeiro médico na tua casa, filho? O teu pai. A Bíblia, quando ela diz de liderança, ela diz que um simples patrão, aquele que você fala que é ímpio, que acha que não vai para o céu, aquele que Deus está doido para converter, e você está cheio de si, né? A Bíblia diz que ele é uma liderança sobre a sua vida. Um professor, por mais talvez insignificância para você que seja a matéria aplicada dele, ele é uma liderança sobre a sua vida. Qualquer uma pessoa cujo qual foi colocado para lhe atender na portaria é uma liderança para a sua vida. Está comigo aí, não? Um soldado na ativa, ele é uma liderança na sua vida, independente da sua função, independente do seu cargo. Está entendendo o que é liderança, irmãos? Está comigo aí, não? Ao entrar no povoado, no verso 12, dali os leprosos mantendo certa distância, não poderia ter contato. Não poderia ter contato, ele estava a certa distância. Por quê? Porque a lepra, ela é altamente contagiosa. Chamaram e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de... Quantos eram? Eles estavam feridos. Alguém poderia dizer: Jesus, a minha lepra é maior do que a dele. Jesus me atende porque eu tenho mais necessidade. Mas a questão da humildade pairou no coração desses leprosos. E eles clamaram, plural,
tenha misericórdia de nós. Ou seja, um sem querer, sem se isolar, ele clamou por todos os outros. E às vezes a gente acha que a nossa enfermidade é pior do que a do outro. A gente vive numa sociedade de vitimização. A gente acha que a gente tem mais emergência que o outro, quer mais atenção que o outro. E os leprosos se uniram, por quê? Porque todos eles estavam na mesma condição. E eles disseram em uma só voz: todos nós somos leprosos. Mas hoje a gente vive numa sociedade que aponta, está mais para criticar do que para pedir remissão do pecado. A gente está descontente, entra num trabalho descontente, a gente aponta: não gostei dessa empresa, não gostei daquilo. Você aponta no segundo dia, porque no primeiro essa empresa te tirou da miséria. Primeiro mês ela te deu um prato de comida que você não tinha, mas no segundo mês a hora já é demais, o patrão já cobra demais, mas no dia da tua miséria essa empresa foi importante para você. Você começa a ser um cara espiritual, reclama da igreja, mas no primeiro dia que você chegou, foi o teu pronto-socorro, foi a casa que voltou a fazer você dormir de novo, foi curar das suas lepras físicas, emocionais e espirituais. Mas agora não, a igreja está cheia de leprosos e agora você está curado, está todo mundo cheio de lepra, né? Mas eles dão uma lição de banho para a gente, dizendo assim: todos nós estamos leprosos. Olha para o seu banco, não tem um melhor do que o outro. Começa daqui, de nós três. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas a gente faz questão de olhar e achar que nós somos limpos e todo mundo não presta. Só tem fedelho aí. Ninguém presta mais. Na faculdade ninguém presta, no trabalho ninguém presta, na igreja ninguém presta, na família ninguém presta, na célula ninguém presta. E esses homens dão uma questão de um banho de humildade na gente, colocando a gente no nosso lugar e dizendo: nós estamos leprosos. Talvez foi por isso que Jesus deu atenção, porque não tinha egoísmo, não tinha egocêntrico, não tinha ninguém de auto-soberba, de nariz em pé. Todo mundo estava dizendo: nós precisamos de cura. Ninguém colocou emergência, eles estavam juntos e queriam sair junto. Está comigo aí, não? Olhe para o irmão leproso do seu lado e fala essa palavra para você. Repita ele para mim. Fala assim: é para você também. Já pensou? Se esses homens que não chegassem e apontassem um para o outro, dizendo assim: você está fedendo mais do que eu tenho mais emergência, eu tenho um filho pequeno. Quando eles colocam nós aqui, eles estão dizendo assim: ninguém aqui tem posto maior do que ninguém. Nós queremos sair junto daqui. Não existe prioridade, prioridade é os 10. Prioridade aqui somos todos nós. Então um rogou pela lepra do outro, um orou pela lepra do outro, um pediu misericórdia pela lepra do outro. Eles estavam dizendo: todos nós somos leprosos. O que me chama a atenção também nesse texto que Jesus passa é que eu quero que você imagine alguém leproso, com a pele toda manchada, esbranquiçada, parece uma nuvem, começa a feder, eles têm que se coçar. Você sabe que uma sarna na pele já começa a coçar. Imagina esses homens. Mas cara, mesmo numa aldeia, mesmo numa célula, mesmo numa igreja, mesmo numa família, mesmo num casamento, que ainda tem alguém com lepra, esses homens dão uma lição para a gente, que se for a maior do texto, eu me retiro daqui nessa noite. Pergunta: qual a maior lição desses homens? Independente da dor que eles estão passando, não deixaram de olhar para Jesus. Jesus passou, eles olharam para Jesus, eles gritaram sobre Jesus. Em meio a muita dor nossa, a gente tira os olhos daquilo que realmente importa. Em meio à nossa dor, a nossa fedelhança, né? O nosso odor é difícil de cheirar, um odor tão agressivo, difícil de viver num ambiente tão promíscuo. Em meio a essa dor, Jesus passa, eles não estão nem aí para o que está acontecendo, a dor que atua na sua pele, e eles estão dando uma lição para a gente, olhando para Jesus no meio da dor, olhando para Jesus em meia a dor. Ainda que só tenha leprosa ao seu lado, meu amado irmão e irmã, ainda que só tenha leproso no seu meio social, no seu meio conjugal, ainda que só tenha leproso no meio da sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu meio social, continue olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos de Jesus. Alguém pode receber essa palavra no seu coração?
Quem é casado, levante suas mãos. Vivemos às vezes com uma lepra no nosso casamento. Parece que é só o que ruim, né? Parece que o marido só é aquele dia que ele te trata mal. Parece que a esposa só é aquele dia que não rolou legal. Parece que o casamento é só aquele dia da crise. Parece que é só isso. Não dá para olhar a outra parte boa? Será que o dia mau ele tem tão peso assim, sabe? Será que o dia que a gente não consegue vencer é o nosso ano, é o nosso mês, é a nossa semana? Não. Por que a gente dá tanta ênfase num dia ruim? Mas o dia tem uma semana, a semana tem um mês também tem anos. Por que a gente joga tudo na conta de um dia? Vou abandonar tudo, vou largar tudo, pronto, acabou, não quero mais nada, nem de casamento, nem de trabalho, eu não quero nem a vida. Por quê? Lembra da última oportunidade que foi dada para esses homens? Jesus estava passando por lá. Os homens colocaram os olhos em Jesus. Verso de número 14 tem outra lição para a gente. Como eu falei para os irmãos, são poucos versículos, mas todos eles têm a sua faculdade. Vamos entrar em mais uma matéria na nossa faculdade. Ainda bem que não é EAD, né? Ainda bem que é presencial. Pessoal que está de casa, se matricule para assistir a aula. Ele olhou para ele e disse, verso 14: vão, apresente-se ao sacerdote. Vão, apresente-se ao sacerdote. Jesus olhou para esses homens, vovô. E após Jesus olhar para esses homens, ele disse: vão, apresentem-se ao sacerdote. Aí o texto diz assim, ó, enquanto eles iam, repete comigo, enquanto eles, o que o texto mostra para a gente? Começaram a caminhar. Não viram nada para acreditar, só ouviram. Não precisou de sinal, não precisou de revelação, não precisou rodopiar, não precisou sentir emoção. Deus está falando comigo, não. Acreditaram no que estava ouvindo, na pessoa, no que estava refletindo a mensagem. E nem um sinal emotivo aconteceu. Jesus não cuspiu, como fez uma pessoa, e botou lodo nos seus olhos. Jesus não dirigiu nem ou cafazes de milagre. Não perguntou nada nesse primeiro momento. Apenas ele disse: vão, apresenta-te ao sacerdote. Teve outro leproso que Jesus curou. Esse outro leproso, há um diálogo de Jesus com ele, dizendo assim: o que você quer? Ele vai dizer: eu quero ser curado da minha lepra. Jesus curou ele, pediu uma coisa para ele, ó: vai e não conte para ninguém. O pessoal estava doido, cego atrás de Jesus. E o texto diz que após aquele leproso sair da presença de Jesus, contou para todo mundo o que aconteceu. Aí veio uma perseguição ferrenha atrás de Jesus. Ele curou com uma palavra: ser limpo da sua lepra. Agora, para esses 10 aqui, por que eu entendo que esses 10 foram diferentes? Esses 10 estavam punidos. Alguma autoridade lançou eles nessa aldeia, chamado banco, chamado tempo da espera, da disciplina. Alguma coisa deva ter acontecido para que esses 10 leprosos pudessem ficar os 10 isolados nessa aldeia dos leprosos. Vão, apresenta-te ao sacerdote. Ou seja, Jesus chamou alguém que não estava ali, mas mandou ele até essas pessoas. Necessariamente eles nem foram lá. O texto diz que eles iam, e quando iam eles andando, foram o quê? Curados aonde está a cura da lepra? Aparentemente, se você ler o texto cegamente, você vai entender que é indo lá no sacerdote que acontece a cura. É ou não é? Parece que tem um óleo ungido lá, como Naamã teve a característica disso. Eu vou chegar na casa desse homem de Deus, ele vai rodopiar para mim, botar a mão na minha cabeça, vai dizer: lepra, sai em nome de Jesus. Não aconteceu nada daquilo. O que o Eliseu fez foi a mesma coisa que Deus está fazendo: vai lá e lava-te, vai lá e apresenta. Você vê que a Bíblia toda se combina, se encaixa. E agora Jesus disse assim: vai lá e apresenta o sacerdote. O que Jesus estava testando? O nível da obediência desses homens, porque eles não viram nada, então eles não tinham como caminhar. Um tipo de Abraão: sai da tua terra e vai para a tua parentela, eu vou fazer você uma grande nação. Senhor, mas o que eu tenho para ser uma grande nação? Nada, somente a minha palavra. Sabe, irmãos, a gente está desperdiçando aqui nível de cura na nossa vida, porque a gente está desdenhando das palavras que Deus tem falado. As palavras são poderosas. Quando você vê Deus criando tudo, Deus não criou a partir de alguma coisa, Deus criou a partir do nada, somente a palavra.
E Deus vai dar um compromisso com a palavra, dizendo assim: eu velo pela minha palavra. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, sem antes produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada. E a gente está desdenhando a palavra. Nós devíamos vir para cá com luva de goleiro, irmão, e agarrar cada uma delas. Você vai acordar amanhã, as coisas não mudou, mas você tem uma palavra, eu te garanto que vai mudar. Você vai acordar amanhã, o diagnóstico do médico continua o mesmo, mas você tem uma palavra que o diagnóstico vai mudar. É sobre isso, irmãos. Não é vir para cá para fazer patotinha, não é vir para cá para colocar a conversa em dia, para arrumar seguidores no Instagram, para ver quem é a menina solteira da igreja, quem é o rapaz novo solteiro da igreja. Não é vir para cá para bater carteirinha, não. É vir para cá para receber a palavra, irmãos. É vir para cá para ser alimentado da palavra, irmãos. É vir para cá para tomar posse de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele se revela na palavra dele. Ele disse: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Os caras foram. No meio dessas que os caras foram, deram as costas, perceberam todos eles. No mínimo a coceira passou. No mínimo um olhou para o outro e falou: caramba, gente, vocês estão percebendo o que acontece? Olha a mancha, acabou de sair o outro. A minha também, a minha também. E agora, o que a gente vai fazer? No mínimo, nós somos curados pelaquilo que nós ouvimos, irmãos. Já viu uma tipologia em YouTube e Instagram dizendo que o ouvido, ele é como um útero seu? Você já reparou no Instagram, tem um rapaz que comenta isso, que o nosso ouvido parece até um neném na placenta da barriga da mãe aqui, sendo gerado, de cabeça para baixo ele aqui. Sabe por que muitas áreas da sua vida não estão vivas? Porque você tem dado ouvido a pessoas enganadoras. Pessoas enganadoras, pessoas desmotivadas desmotivam você, anulam o seu propósito, elas paralisam sua caminhada. Você precisa ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Mais uma vez eu repeti o que falei no último culto: só bote o ouvido aonde Deus está falando. Aonde Deus não tem voz, você não tem ouvido, irmãos. Se Deus não está falando, eu vou fazer o que ali, meu irmão? Você mais um Saul da vida. Saul sacrificou, e Deus não falava. O que Saul fez? Abandonou aqui, foi no espírita. Foi lá na sessão de kardecismo, ouvir Deus falar. Se Deus não fala aqui, como é que eu vou buscar Deus em outro lugar, irmão? Aqui é Betel, aqui é o nosso Val de Jaboque, aqui é o nosso encontro com Elohim, é o Shaddai, Adonai, Jireh, Rafa. É nesse lugar, meu irmão, é nesse lugar. Não bote ouvido aonde Deus não está falando. E nem todo mundo que fala o nome de Deus é Ele falando. Pelos frutos conhece a árvore. A Bíblia diz: olhem atentamente a carreira dos seus líderes e imitai. Hebreus 13, verso 7. Tem gente imitando gente fracassada, que não vence na vida, que não tem uma vida conjugal alinhada, que não tem uma vida espiritual alinhada, que não tem uma vida familiar alinhada, que não tem uma vida financeira resolvida em nada, e quer dar conselho a outra. Está cheio desses aí na internet dando aula de coach. Aí você acorda às 5 da manhã para assistir aula, mas quer dormir no culto onde Deus está falando. Vai para a internet para assistir a aulazinha de coach, porque agora peguei o ramo da finança. Vai ouvir a palavra de Deus, irmãos. Vai prestar atenção na palavra de Deus, irmãos. É ela que traz vida, é ela que tem a responsabilidade de alinhar nossos dias. Pelo amor de Jesus Cristo, tem alguém entendendo o que está sendo formado nessa noite aqui, meu irmão? Paga curso, Léo. Paga um curso de coach. Quanto que é essa aula? Não, porque esse coach aqui é renomado. Renomado se fazendo no meio de gente sofrida. Qual o sucesso do cara? Dá palestra daquilo que ele nunca viveu. Nunca pegou uma caixa nas costas. Nunca, não tem uma história da onde começou, não tem nada. Conheceu agora, nasceu grande, Adão. Aí paga aulas, aulas e aulas, mas não dá valor ao que é espiritual. Aí Jesus pega pra gente agora aqui e diz para esses leprosos aqui, ó: vai e apresenta-te ao sacerdote. Por que apresentar ao sacerdote? Abra, por favor, Levítico capítulo 13, verso 9, por favor. Levítico 13, 9. Não se quebra princípio para favorecer ninguém, irmãos. Para Jesus ter Jesus, ele não pode anular o Antigo Testamento em hipótese nenhuma.
Jesus, ele quebrasse qualquer palavra do Antigo Testamento, ele era caracterizado como um fariseu, como hipócrita, seria apedrejado facilmente. Olha o que é a lei de Levítico, lembra que eu falei que tem o 13 e o 14, você vai ler em casa, eu só vou destacar esse versículo aí para não demorar. Quem apresenta algum sinal de quê? Irá para ser examinado era uma própria lei que o Pai criou, então ele não poderia anular essa palavra, e ele pegou uma palavra de obediência que Deus já havia dado a Moisés, e apregoou essa palavra. Na verdade, Diego, quando ele está mandando esses leprosos obedecerem ao sacerdote, ou ir até o sacerdote, ele está dizendo, eu quero ver se eles vão obedecer agora. Primeiro, nada mudou na vida desses leprosos, eles continuavam leprosos, conversando com Jesus, ouvindo Jesus, e todo mundo quer andar a partir de um começo, é dada a largada, né? O juiz apita, né? O cronômetro está rolando, não tinha sinal nenhum, então o desafio deles serem curados era acreditar em quem vos estava falando, ponto. E eles vão e apresentam como a lei exige, e no meio do caminho eles percebem que já não há mais coceira, já não há mais pele agarrando na roupa, já não há mais odor em nada, não tem mais carne lacrimejando, sangrando, nada, e no meio do caminho eles percebem que eles estavam sendo curados. Frase antiga, Deus não dá nada explicadinho, Ele explica no caminho, é caminhando. Isso mostra pra gente o quê? Mostra pra gente que a gente precisa caminhar, fechar os olhos e acreditar no que você quer viver em Deus. Vir para o culto não significa que vai mudar do dia para a noite. Eu vim para o culto agora, meu marido vai mudar, a esposa vai mudar, o filho vai mudar. Não está relacionado. Tem gente que é temporã. A palavra temporã é rápido. É aquela chuva que você fala, caramba, mó sol, final do dia parecia um dilúvio. O que é serode? A serode é aquela chuva que fica por longos dias. Tem gente que vai ser temporã, vai mudar da água para o vinho. Mas tem gente que vai ter um trabalho, vai ser a seródia. A chuva vai cair permanente, a pessoa precisa caminhar permanente, precisa se submeter permanente, precisa, acreditar permanente e não deixar de caminhar. Qual a diferença? Nenhuma. Deus está tratando cada um segundo o seu perfil. Está comigo aqui? Não? Tem gente que Deus vai fazer porque quer testar e fazer de você uma pessoa paciente. Tu vê, as pessoas que mais demoram se solucionar na sua vida são pessoas impacientes. O que Deus faz? Vai fazer, mas da forma dele, mostrando que não é no seu tempo, é no tempo dele. Quer ver uma coisa? Por que Naamã vai dar 7 vezes mergulho? Porque Naamã ele quer tudo em uma ordem só. Naamã ele manda e desmanda. Aí ele vai chegar na casa do profeta, não vai ser da maneira dele, está quebrando tudo. Costuma receber ordem superior. Existe uma menina na sua casa dando ordem para Naamã. Se o meu senhor soubesse que há um profeta em Israel, ele iria até lá e o profeta curaria da sua lepra. Uma menina escrava dando direção. E na cabeça de Naamã, ele está sobre ela, mas ela tem a revelação que ele não tem. Então existem alguns processos, meu irmão. Talvez você esteja aqui como Naamã, que você não vai ser igual a esse leproso. Deus vai te tratar. Talvez o teu propósito vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o importante é que você não desista desse propósito. Importante que você não desista desse tratamento. Qualquer um tratamento que foi abandonado, a pessoa piorou. Então não tem como, esperei com paciência no Senhor. Não adianta mudar para o Salmo 70 não, meu irmão, por causa do seu irmãozinho do lado que foi rápido. Deus trata forte com quem tem futuro forte. Repare bem na Bíblia, as pessoas que demoraram foi porque Deus queria tratar o seu humor, a sua paciência, né? Aí Deus pega Naamã, o profeta pega Naamã e não recebe da forma que ele queria. O que Naamã queria fazer? Lógico, antagônico. Naamã queria fazer o quê? Vou voltar. Não foi recebido como devo ser recebido nessa casa. Mais um tratamento para a vida de Naamã. Aí Naamã tenta voltar, aí Deus vai utilizar mais quem? Mais um servo. Agora quem é o servo? O que está próximo de Naamã. Um dos seus auxiliares, um dos seus capitães também. Aí o capitão chega para Naamã e fala: meu senhor, olha o tempo que a gente teve de viagem, todo desgaste. O senhor acreditou na palavra da menina, acreditou na palavra do profeta. O que custa obedecer agora? É difícil? Não. Qual o questionamento de Naamã? Questionamento de Naamã, porque é difícil, tem que descer no rio sujo. Aí Naamã vai questionar:
tem que ser da minha forma, a igreja tem que acabar o culto da hora que eu gosto, não sei o quê. Vai ficar dando regra. Naamã vai querer fazer do milagre que ele está precisando, está carente, vai querer falar como tem que ser. Agora Naamã quer passar receita. Não, tem que ser da minha forma. Queria sentar no lugar do médico, do profeta. Que loucura! Naamã falou, eu pensei que ele sairia aqui, botaria um tapete vermelho, fazia um bolo aqui de fubá com goiabada, botaria um café para mim aqui, pensei que ele ia, pôr a mão na minha cabeça e me curar. Não, o profeta nem apareceu. Aí enfureceu Naamã. Aí Naamã foi ouvir o servo, que era o que trabalhava para ele, e o servo conseguiu conduzir ao Naamã. Mas até encaixar na cabeça, Naamã vai dizer assim, pô, eu tenho outra receita. Qual a receita que Naamã tem? Os rios de Israel são mais limpos. E a gente fica escolhendo. Qual a igreja que eu gosto? A que fala mais ao meu coração? Qual a célula que eu gosto? Qual o tipo de pregador que eu gosto? Acredite, tudo que você não gosta é porque faz bem a você. E o nível do evangelho tem que ser esse. Tem que ser esse. Tem que ser o evangelho que te aborrece. Tudo falado dentro da palavra tem que ser o evangelho que cai no teu confronto. Você precisa ter um pastor que fala, quero faltar que eu estou cansado. Meu irmão, toma uma vergonha. Tem que ter esse nível. Porque no dia que você estava desempregado, você vai pedir emprego. Agora quer ficar cansado? Tem que ter esse nível. Não, tá bom, Deus entende. Deus entende nada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, firmes, constante, superabundante na obra do Senhor. Constância. Olha como é que o autor de Hebreus diz para a gente, para nós abrirmos mão de tudo que é embaraçoso, olhando para Jesus, Hebreus 12, mas abrimos mão de tudo que nos torna vagaroso. O que nos torna vagaroso? Arrumar um compromisso, mas vai perder a pegada espiritual, vai se tornar vagaroso. Cá para nós aqui, qualquer coisa que vai te tirar daqui, vai querer te dar, um tchan. O salário precisa aumentar, senão você não vai largar. Bobo. A proposta precisa ser uma proposta melhor do que você está, senão você vai lá, é o diabo. O diabo querendo pegar, irmão, o diabo não pega ninguém abaixo do que você tem. O diabo vai querer te oferecer acima do que você tem. Jesus só tinha pão, ele falou, tenho pega. Jesus tinha pega, ele falou, tenho pão. Jesus veio sem governar nada. O diabo falou, te dou governo. E a gente olha as páginas da Bíblia, a palavra mais falada na atualidade da igreja mundial hoje é renúncia, mas ninguém entende o que é isso. Ninguém entende o que é isso. A gente fala renúncia na vida dos outros, mas não renunciamos à nossa própria vida. Aí Naamã está lá questionando, aí tem o rio, todo sujo. Aí ele fala 7 vezes, 7 vezes. Irmão, qual o problema da palavra 7? Ele podia ser 27, 37. Eu não quero aqui trabalhar numerologia bíblica aqui não, mas foi um número colocado. Vai lá e lava-se 7 vezes aqui. Para ver o nível da obediência, a perseverança até o número. Poderia ser 6, poderia ser 8, poderia ser 9. Mas o que o texto está mostrando para a gente? Obediência. Por que a gente não é curado de muitas coisas na nossa vida? Falta para nós obediência. A gente acha que tudo que a gente ouve é heresia. Questiona. Tem um monte de doutor aqui, pode ter um monte de teólogo de plantão me questionando. Eu estou pregando heresia, tira a minha e coloca a sua. Bonito. Apóstolo, bispo, querubim, quarta pessoa da trindade, santidade, pseudo da informação do evangelho. Não obedece, espanca a mulher em casa, dá calote nos outros na rua e quer pregar. Nome no SPC quer pregar. Deve a todo mundo quer pregar. Usa carro clonado quer pregar. Porra, irmãos, é o nível de evangelho que a gente está tendo aí, irmãos. Vocês estão atrás, vai lá. Vai lá. Quer o quê? Revelação do CPF agora? Quer que fale o último número do CPF? Vou acertar de alguém, 29. Quem tem o CPF do número 29? Quem tem? Levanta a mão. Pastor Jorge, acertei. Esse que eu te digo, varão. Tu é casado com uma mulher chamada Fátima. Tu tem uma filha morena, linda, solteira. A sua cara. Vai casar ano que vem, irmão. Aí já é revelação mesmo. Aí já é revelação.
Irmãos, não fazer o caminho é menos trabalhoso para a gente. É ou não é, jovem? Não fazer o caminho, se tiver alguém para fazer por mim, glória a Deus, mas Deus mandou você caminhar. É no meio do caminho que as respostas vai vir. Levante suspeita, irmão, quando as coisas vierem fácil para você. Levante suspeita com tudo aquilo que aparenta ser ouro, mas não é. Cuidado que nem tudo que brilha tem valor. Está comigo aí, meu irmão? Quem vai caminhar com Jesus? Levante a mão, por favor. Quem aí vai caminhar com Jesus? Lá em cima, agora abaixa a mão os leprosos. Antônio, tá ligado, né, Antônio? Então aprendemos o nosso nível de obediência. Voltando ao nosso texto base, por favor, de Lucas capítulo 17, verso 15, por favor. Lucas 17, verso 15. Posso caminhar? Um deles, ao ver que foi curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta. Irmãos, presta atenção, presta atenção. Volta lá no versículo, irmão André. Irmãos, é muito bom às vezes ter um cara solteiro na igreja. A Bíblia diz assim: os solteiros cuidem das coisas do Senhor. O cara estava na projeção dos casados ontem, está na projeção do solteiro ontem. Se é um cara casado, fala: a minha mulher não quer ir, a minha mulher está ocupada, o meu marido está ocupado. Olha como é que um solteiro se torna útil na obra do Senhor. Eu não vou dizer que um casado não faça, mas tem gente botando culpa na Eva, e não é. É a falta de posicionamento do Adão. Olha como é que termina o versículo 13, André, por favor. Dá uma olhada. A última palavra é o quê? O que significa nós pra gente? Diga, 10. O que significa 9? Gente, o que significa 9? Aí... O que significa nós? Perdão. O que significa nós? Eu percebi agora. O que significa nós? O que significa nós? 10, né? Agora no verso 15, você sabe que eles foram curados e voltou. Como começa o texto agora? Agora o texto começa de uma forma singular, dizendo: um deles. Um dos quantos? Dos 10. Mas quantos foram curados? E quantos voltaram? Todos receberam a mesma graça? Todos foram abençoados? Difícil permanecer depois da bênção, não é? Eu ando reparando algumas coisas na igreja que é coisa minha, eu sou meio doido para isso. Eu falo assim: tem gente que casou, mas eu nunca mais vi na igreja, mas está aqui. Mas eu nunca mais vi fazer o que fazia e ser o que era. Acontece muito com a vida de Adão e Eva. Adão sozinho, Deus. Trabalho, envolvimento. Adão casou. Cadê Adão? Quando aparece pecando. Se é para casar, para ancorar, se é para casar, para entulhar o ministério, fique solteiro. Eu não sei se você... pastor, só ministério e a vida. Irmão, não existe vida sem isso aqui, irmãos. Você vai vencer no trabalho, vai vencer na faculdade, vai vencer lá fora, mas a base é essa aqui que te sustenta. Ter as coisas lá fora, mas está vazio de alma, é depressão, é ansiedade, é pânico, é vontade de morrer, é suicídio, é cachaça, é bebida, é pornografia, é tudo. Só esse lugar conduz a gente a níveis de excelência, irmão. Um deles, ao ver curado, voltou a Jesus louvando em alta voz. Um só. Aqui eu diria assim: muitos são chamados, mas só os escolhidos sabem louvar a Deus quando o milagre acontece. O que acontece nos nossos dias? Quantos foram curados? 9 foram por rodízio de pizza e um veio comemorar no culto. Quantos foram curados? 9 foram fazer seu aniversário fora e um veio comemorar o seu aniversário em um lugar onde recebeu a vitória. Nós não podemos deixar de alimentar a fonte que nos alimenta, irmãos. Jesus foi
o canal de bênção para esses leprosos. Lembrando, no contexto que eu falei lá na introdução, há 40 minutos atrás, esses leprosos tinham famílias. Aqui também se aplica aquilo que mais contradiz a gente. Quem ama a sua família mais do que a mim, é o que aconteceu. Você acha que esse outro leproso que voltou não tinha com quem se relacionar, não tinha uma família para prestar, sabe, a homenagem, não tinha uma família para mostrar, olha, estou curado, agora posso voltar para casa. Tinha também, mas nem só porque eu tenho família, eu devo deixar de adorar a Deus nas horas também de maior alegria da minha vida. 12 ladrões na cruz, quantos? Lucas 23, um do lado direito e da esquerda. Um olha para Jesus e fala: tu não é rei dos judeus? Pregou muitos, salvou muitos, curou muitos, ressuscitou. Sai daí, me tira também. Com essa tônica de ira, essa fala, com esse peso de cobrança, esse cara queria voltar e queria praticar os mesmos motivos no qual o levou a estar naquele lugar. Agora o outro do outro lado, ele diz: poxa, nós fizemos, ô Silvio, por merecer estarmos aqui, pregando arrependimento para outro ladrão na cruz. Nós estamos aqui porque pecamos, nós merecemos. Esse homem nada de mal fez. E ele olha com um olhar de piedade para esse homem e diz para ele, para Jesus: lembra-te de mim ao entrar no seu reino. Sabe, irmãos, depois que a gente acha um perdão desse, a gente não quer mais sair dessa cruz. A gente não quer mais. A ideia do outro era: me tira daqui. Para quê? Porque eu quero continuar roubando, eu quero continuar com a minha vida. A cobrança dele era tão pesada que ele não queria descer pelo perdão, ele queria descer para começar, para continuar com seus atos cruéis. Mas o outro não, falou: Senhor, achei o meu lugar. Crucificado eu estou com Cristo Jesus. Agora já não vivo eu, mas Ele vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou o meu lugar, e está sentado à direita de Deus Pai, e onde virá julgar os vivos e os mortos, e ao soar da trombeta, ei, quem vai primeiro aí, meu irmão? Dá uma salva de palmas para Jesus, se você pode. Oh! Um deles, Léo, ao ver que foi curado, voltou para Jesus louvando em alta voz. O que é alta voz, irmão? O que é alta voz? O que é alta voz, irmãos? Por exemplo, você acabou agora de ser agraciado com uma dádiva de Deus. Suponhamos que você até esse exato momento estava com muita dor aí, e agora, pum, a dor saiu. O que você faria? Recebeu a graça, manifesta em alta voz. Ao ver que foi curado, voltou para Jesus louvando em alta voz. Preste atenção no que vai ser anunciado agora. Lançou-se aos seus pés, agradecendo pelo que havia feito. Esse homem era... Olha quantas pérolas o texto mostra para a gente. Poucas linhas. Samaritano. Se você for olhar pela lógica, quando ele diz samaritano, quem eram os outros? Judeus. A chuva vem para todos, irmãos. E no momento que a gente está molhado dessa chuva, a gente não se sente melhor do que ninguém. Por que eles rogaram nós? Há uma guerra muito ferrenha entre os judeus e os samaritanos, mas eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Não deixe de reconhecer pessoas quando você estiver no seu pior dia da vida. Não. Judeu e samaritano não se dá, mas nesse momento, nesse episódio em que há uma lepra, eles foram juntos. Estavam todos eles à mercê do mesmo milagre, refém de tudo. Agora o interessante também é mostrar para a gente que Jesus mandou se apresentar ao sacerdote. E aqui está outra chave da nossa história dessa noite hoje. Pergunta qual? Por que esse homem voltou? Ele voltou porque ele não quer viver apenas de aparência. Por quê? Ele não quer apenas mostrar relatório para os homens no qual foi instruído. Ele falou: eu estou limpo perante os homens, agora eu quero estar limpo perante a Deus também. A Bíblia não anula os homens, a Bíblia não anula Deus.
Não tem que dar satisfação para ninguém. Líder não manda na minha vida, pai não manda na minha vida, pastor não manda na minha vida. Pega essa, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Pega essa, vai lá. Marido nenhum me manda, vai lá e se apresenta ao sacerdote, ao responsável. E depois, esse homem dá uma lição para a gente, que não é só aparência, porque aos homens a gente engana, a gente fala uma coisa, mas que a gente não vive. Mas esse homem falou assim: Senhor, eu fui me apresentar ao sacerdote, mas voltei aqui, porque eu quero ter a mesma consciência que eu cheguei lá e pedi perdão perante ao Senhor também. Não adianta, irmãos. A Bíblia diz: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mas esse homem mostra para a gente uma coisa incrível: respeito máximo e autoridade que ele vê e que ele não vê, física e espiritual. Ele vai lá e ele arranca o perdão do sacerdote, a aprovação de voltar ao seu lugar de origem, no qual ele já esteve alguma vez, e agora ele volta perante a Deus para ter consciência limpa. E aonde eu quero chegar com isso? Um texto muito interessante, vou ler poucas linhas. Números capítulo 12, verso 1, já finalizando. Números 12, verso 1, a primeira parte. Números 12, verso 1, rapidinho para mim, André, muito obrigado. Posso ler com vocês? Miriam e Arão criticaram Moisés. Era aí. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque Moisés, ele havia casado com uma mulher cuxita. Estou falando que sempre em toda a igreja, em toda a cela, em todo o trabalho, em toda a família tem aquele que quer dar uma de farmacêutico, mas não tem habilitação para dar receita. Não, eu sei da receita, minha avó me ensinou. E aí agora Miriam e Arão agora caem numa crítica contra Moisés. Qual é a crítica? Que Moisés casou com a mulher cuxita. Se Deus não tivesse gostado, ou tivesse empatia com essa mulher, o próprio Deus tinha falado com Moisés. Mas tem gente querendo dar uma de informação, dizendo que é Deus. Eu não gostei, não é dessa forma, não é desse jeito. Olha só, Miriam e Arão, onde eu vou chegar, você vai entender, porque nós estamos falando de lepra. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque Moisés tinha feito algo no qual eles não gostaram. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Olha o pensamento, os dois são irmãos, tá? Os dois são irmãos. Por acaso o Senhor fala só com Moisés? Também não falou por meio de nós? Ponto de interrogação, pergunta deles. Tem um ponto. E Deus não criou nenhum outro parágrafo, na mesma linha. Olha o comentarista diz: e o Senhor ouviu isso. Uau! Creio eu que Arão e Miriam estavam falando por detrás da parede na ausência de Moisés. Mas quem estava com o ouvido naquela parede? Deus. E o texto diz: e o Senhor ouviu isso. Verso número 4. No mesmo instante o Senhor chamou Moisés. Cara, que lição que Deus faz. Deus chama as partes envolvidas. Deus chamou quem? De quem ele ouviu falar. Eu que eu falo a vida inteira para vocês. Quando pegar alguém falando mal de alguém, leva até essa pessoa, faça o que Deus fez. Se você não fizer isso amanhã, você é o mentiroso da história. Em tudo, irmãos, em tudo. Essas lições aqui são lições de vida para um trabalho, para uma vida social, para a família. Carta aberta. Como Deus não escolhe parte, Ele é imparcial. Ele pegou no verso 4, no mesmo instante, o Senhor chamou quem? Moisés. Moisés sabia de alguma coisa? Mas Deus estava lá. O Senhor chamou Moisés, Arão, o fofoqueiro, e a Miriam, linguaruda. E disse: vão à tenda do encontro vocês três. E eles foram para lá. Deus está dizendo assim: Arão, Miriam, Moisés, no gabinete. Bacana, né, mano? Ô, Bíblia gostosa. Tem alguém comigo aí, não? Quem quer ir embora, levanta a mão. Ninguém. Os mentirosos ficaram de fora, irmão. Deus chamou os três para o gabinete. No verso de número 5, é interessante, não ia falar, mas olha que interessante. O Senhor vai dizer sobre aquilo que a gente fala. Deus fala comigo, Deus fala com outro. Não, Deus também fala comigo. Quando Deus coloca uma liderança, Ele usa ela.
Ele usa ela, não está de enfeite. Deus está mostrando isso aqui agora. Verso número 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou a tenda da porta do encontro. Arão e Miriam chamou ele, os dois se aproximaram, e o Senhor vai dizer no verso 6. Então o Senhor lhe disse: ouça o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões e falarei com ele em sonhos. Se houver profeta. E o que Miriam e Arão estavam achando que eram? E Deus estava dizendo que não era. Tem gente se achando aquilo que Deus não acha. Não é? Eles estavam pensando que era alguma coisa, Godoy, os crentes. E Deus disse que não era nada. Se houver profeta. Por que Deus fala nesse assunto de profeta? Porque lá em cima Miriam e Arão falou assim. Deus também fala com a gente. Deus falou assim: vocês estão ouvindo outra voz, menos a minha. Não é a minha voz. Ele falou que estava ouvindo. Deus falou: não era. Agora onde Deus vai justificar? No verso 7, olha que coisa incrível, linda demais. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente. E não preciso usar linhazinha, enigma. Não preciso pintar. Ele vê da forma que eu sou. Como vocês ousam criticar o meu servo Moisés? Pastor, o que tem a ver esses textos com a história dos 10 leprosos? Calma, não criemos pânico. Calma, cocada. Calma. E Deus está dando uma justificativa sobre Miriam e Moisés com um princípio de rebelião. E está dizendo: com Moisés não é assim. Eu não preciso de profeta. Ele tem intimidade comigo, eu falo com ele face a face. E mais abaixo vai dizer assim: a ira do Senhor acendeu contra eles, e ele se irou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve toda. Por que algumas pessoas pegam lepra? Porque por detrás, na frente dá um sorriso, mas por detrás crítica. A paz do Senhor, pastor. Fala besteira. Bença, pai. Aí vai na esquina, fuma maconha. Na frente é benção, mas por detrás é maldição. O patrão chega, fala bom dia. Quando o patrão vira as costas, fala: vai para o inferno. Por que você está azedo? Por que você está leproso? Porque você não tem caráter. Você é um na frente e é outro por detrás. Miriam. Por que nós temos lepra? Porque nós não somos autênticos. Porque nós não sustentamos a verdade. Falamos para fazer o quê? O meio popular. É político, né? Época de eleição, quando você quer alguma coisa, você aparece. Mas depois que ganhou a candidatura, você se esconde. Está comigo aí, irmão? Ninguém vai votar mais em você. Já descobrimos quem você é. Está comigo ou não? É uma realidade ou não é? Qual o possível lepra? E a lepra afasta as pessoas da onde? Do convívio social. Qual o possível afastamento de muitos? Qual o possível afastamento de muitos? Então olha o que vai acontecer com a Miriam, irmãos. Por favor. Miriam ficou leprosa e viu o que tinha acontecido com ela. Chamou a Moisés. Oh, meu Senhor, por favor, não castigue pelo pecado que insensamente cometemos. Não permita que ela fique como a pele de quem nasce morto, ou seja, fedendo, né? Uma carne morta, já em decomposição. Então Moisés chamou o Senhor e: ó Deus, suplico que cures. Então o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela não ficaria contaminada por 7 dias? Sim, portanto mantenha ela afastada do acampamento durante 7 dias. Depois disso ela poderá voltar e a ser de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou ela a ser trazida. Olha o que diz o texto final. E depois voltaram para seguir. Pessoas descontentes, pessoas leprosas atrapalham até a nossa viagem. É ou não é? Você está fazendo uma obra na sua casa. Uma esposa leprosa, dá vontade de você terminar a casa? Dá ou não dá? Não, peraí, irmãs, não é só com vocês não. Só me responde, marido. Uma esposa leprosa, dá vontade de você botar a casa bonita?
Um marido leproso, dá vontade de você deixar a casa cheirosa? Não dá. A gente pega desmotivação. E no que tange ali, eles estavam a caminho, peregrinando para a terra. Tiveram que parar 7 dias por causa da vexatória de uma descontente chamada Miriam. Ninguém pode atrapalhar. Se você não sabe aonde quer chegar, pessoas irão dizer o que você deve fazer. Eu postei e fiz um repost do apóstolo Joel. Eu estava aqui na obra, aí minha esposa falou assim: amor, olha só o que o Joel falou. Obrigado, porque você fala isso para a minha vida inteira. Por muitas vezes eu sentei com a minha esposa e falei com ela assim: se contente. Se a gente fosse falso, as pessoas iriam falar mal da gente. Se a gente é verdadeiro, elas vão falar, porque cada um só dá o que tem. Por muitas vezes, como não chateia a gente ministerialmente? Você tem uma igreja de grande expansão, você usa a verdade. Qual a pregação de 1h40 que eu estou tocando em assuntos financeiros, fazendo primeira oferta, segunda oferta, terceira oferta, quarta oferta, fazendo sacrifício inválido que a Bíblia não exige? Mas tem do outro lado da rua uma igreja sendo construída por seus filhos. Nem filho pequeno eu tenho. Construindo uma igreja para os seus filhos que são o menor. E ainda tem aqueles que falam: vai ficar tudo leproso. Pastor, isso é praga? Não. Preciso dar valor ao arraial que está. Preciso voltar de forma honrosa e reconhecer. Olha o que esse homem fez para ser engrandecido a Deus, né? Foi lá, apresentou para o sacerdote, voltou se apresentando a Jesus. Mente tranquila. Não, eu já pedi perdão a Deus, Deus sabe. Pediu perdão a Deus, Deus sabe. Vai lá em quem você ofendeu e pede perdão também. Mente tranquila perante as pessoas, mente tranquila perante a Deus. Pastor, essa mensagem é bíblica. Que bacana, usando a mensagem da Bíblia de forma cronológica. Qual o assunto que caiu para a gente? Assunto que pode precaver de você não perder o seu marido, você não perder a sua esposa, você não perder o seu trabalho, não deixar a sua casa se contaminar, não deixar o Satanás jogar pedras dele no seu casamento, na sua cela, na igreja do Senhor. Nós precisamos defender aquilo que a gente acredita, irmãos. Miriam ficou 7 dias, e qual a pior parte do texto? 7 dias a caravana teve que esperar a Miriam se curar para ir. Quem não trabalha sempre vai dar trabalho. Quem não faz sempre vai dar trabalho. Quem não se envolve sempre vai ter queixa. Está comigo aí, irmãos? Podemos terminar? Verso 18, por favor. Ninguém voltou para dar glória. Lucas 17, verso 18, Andrezinho. 18. Ninguém voltou para dar o quê? Glória a Deus, exceto esse. A dor une. O que a gente aprende aqui, irmãos? Estrangeiro, samaritano. Lembra que Jesus falou: eu não vim para os meus, mas todos que me receberam deram o poder de ser chamado filho de Deus. Até quando, irmãos? Só na sarjeta que a gente vai reconhecer, irmãos. A necessidade, chegamos a um nível de lepra aqui, a necessidade de se afastar para saber que a casa do Pai é uma casa onde não falta recurso para você. Precisa caminhar como o filho pródigo caminhou, para depois você dar valor do que você era mais feliz, do que você tinha. Será que tem que ser assim, irmão? Pagar com a própria vida para ver que não tem outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, irmãos. Tem 2 jovens que foram me pedir agora uma carta de recomendação, que estão indo para outros países para fazer um high school, uns 3 meses, uma temporada, e é muito bom para eles. Eu falei para eles: se vocês estão pensando que vocês vão aprender lá, anota o que vocês estão falando. Pelo país que você vai levar mais um legado do que receber de lá. Porque você precisa entender o que Deus está fazendo no nível do Brasil. Precisa entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tem criminalidade? Tem, mas tem um avivamento. Tem uma igreja aberta. Uma igreja aberta num lugar desse. Uma igreja aberta com 2.000 pessoas reunidas na quarta-feira, 9h51 da noite. Amanhã é dia útil, todo mundo está trabalhando, todo mundo tem a fazer, todo mundo tem casa, tem comida para fazer, tem filho para cuidar, tem marmita para fazer, todo mundo tem as suas responsabilidades. E se você não sabe, o ajuntamento é um sinônimo de avivamento. Vai numa igreja num país afora, você vai contar um membro aqui, outro lá, outro lá, outro lá, e está a gente aqui.
Um monte de leproso reunido dizendo: Jesus, olha por mim aqui, ó. Jesus, eu estou aqui, ó. Olha a minha lepra aqui, Senhor. Toca em mim, toca em mim, toca em mim. Toca em mim. Tem alguém aí nessa noite, meu irmão? Uma coisa que eu aprendo com a lepra é o seguinte: um leproso, ele nunca vai procurar alguém sã. Verdade ou mentira? Ninguém que está mal espiritualmente encosta, dificilmente, era para ser, mas não é. Encosta lá de alguém pegando fogo em brasa. Deixa eu ver quem está igual a mim. Já reparou a fila do banco? Você vê que tem um grupo, irmão, daqueles que está dizendo assim, que fila, cara, quero correr, quero fazer, quero minha vida acontecer, eu tenho filho para cuidar, etc e tal. Mas tem aqueles que não querem que a fila acabe, porque são aqueles que tiraram aquela hora para fofocar de tudo, para destilar a dor. Olha o nome de uma: Maria do quê? Das dores. A outra, Maria da cruz, né? A outra, Maria de vai resolta. Um monte de Maria, desculpa as irmãs Maria, ok? Mas um monte de Maria conversando, conversa que não leva ninguém a lugar nenhum, e fica ali na fila do banco. Se pudesse, ficaria o expediente bancário, porque não pede emprego na agência. Está trabalhando para o inferno de graça, não é nem remunerado. Meu Deus do céu. Agora você que está ativo, que tem propósito, sabe? Que tem muita coisa para fazer no dia. Meu irmão, você está doido para aquela fila acabar. Por quê? Porque você quer trabalhar, quer ir para a academia, quer pegar o filho na escola, quer fazer a comida, quer passear, quer congregar, quer ganhar uma vida, quer visitar alguém. Você está comigo? A nossa fila tem propósito. O último versículo, e esse é muito importante. E disse ao homem: levanta-se, a sua fé. Precisamos entender outras formas de literaturas bíblicas, ou seja, traduções. A palavra final no original não é curou, é salvou. Qual deles receberam essa palavra de salvação? Qual só resolver o problema? Quantas pessoas chegou aqui? Pastor, eu vim para a igreja porque eu preciso recuperar o meu casamento. Recuperou e já foi embora. Só veio buscar só a sua graça, mas não veio buscar a salvação. Qual já vieram aqui porque estava arrasado com um diagnóstico medicinal, sabe, de condenação, foram curados e agora não existe mais. Cadê a cadeira vazia? Qual já vieram aqui por uma crise conjugal, por uma crise familiar, por uma crise pessoal, uma crise espiritual, por uma voz que estava ouvindo, uma perturbação, uma inquietação, e hoje já não se vê mais. Mas esse homem que voltou e continua voltando, tem uma palavra. Bota na versão King James. Eu acho que a King James está. É? Obrigado. Então, obrigado, André. Cara, o cara é muito desatado. Então Jesus declarou: levanta-te, vá, a tua fé. Quem quer salvação, levanta a mão. Quem quer apenas uma cura de uma vida resolvida na terra? Não vou ir para a igreja porque para mim está pesado. Só para isso vou fazer uma oração, você vai embora. Só isso. Deus não quer isso, irmão. Aqui não é um bordel que você vem e paga para ter relações sexuais e vai embora satisfeito. Aqui é um lugar de permanência. É um lugar de estabilidade. É um lugar para você plantar, crescer, florescer. Aqui é um lugar dos remidos. Aqui é um lugar dos permanentes, irmãos. Aqui é um lugar no qual o salmista diz: na casa do meu pai tem muita alegria. O salmista, ele vai colocar uma vida de 1000 anos para um dia. Ele vai dizer: mais vale um dia do que 1000. Mas vale um dia do que 1000. Sabe o que é isso, irmão? Alguém que sabe aonde literalmente está a sua vida de verdade, o sentido da vida de verdade. E Jesus olha para aquele leproso. Poderia ter voltado, Mike, para a sua vida. Poderia ter voltado, irmãos, para o seu habitat natural. Poderia ter comemorado com a sua casa. Não que ele deva deixar de fazer isso. Por exemplo, muitas pessoas falam assim: não vou me batizar porque o meu marido não está aqui, a minha esposa não está aqui. Eu acho esse momento importante para a minha família. Legal. Jesus está totalmente agora errado. Jesus agora é um herege. Maria estava no batismo de Jesus? José estava? Seus irmãos estavam? A família precisa entender que tem momentos que é a gente e Deus, irmão. Jesus batizou sem o amparo da família. Ninguém estava lá e ele foi.
E tem gente falando assim: não vou deixar o meu familiar vir para me decidir. Irmãos, tudo vai começar pela minha ação. A minha ação, tudo começa através de mim. Eu não tenho que esperar ninguém. Se eu sei fazer o que é certo, tem que começar por mim, irmãos. Tem que começar por mim. Levanta, a tua fé te salvou. Uau! Agora eu fico imaginando um cara remido que veio louvando. Então, se ele veio louvando, ele conhecia a Torá todinha, que era o Antigo Testamento vigente, no qual Jesus pregava o Antigo Testamento. O Novo se criou após, na década de 60, 70, 80, quando os apóstolos foram relatando a história no qual eles vivenciaram com Jesus. O Novo Testamento não existia. Se você pegar a Bíblia, a aplicação pessoal, você vai ver que essa Bíblia data a narrativa de todas as histórias. Agora, o Novo Testamento está sendo criado, mas o Antigo vinha. Então esse homem tinha a Torá na cabeça, conhecia tudo de cor e salteado. E ele veio dizendo assim: agora sim, eu entendo o que o salmista falou, o que os profetas falaram, o que meus pais ensinaram. Adquiri não somente a cura, mas a salvação.